minutos. A gente fala agora, retoma o assunto sobre a CPI do crime organizado, que vai tentar reverter a decisão do ministro do Supremo, Gilmar Mendes, que anulou a quebra de sigilo da empresa Marriott, ligada à família do ministro Dias Toffoli. A medida havia sido aprovada pela comissão para ter acesso a dados bancários e fiscais da empresa. Em entrevista ao programa Roda Viva, na noite de ontem, o relator da comissão, o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, classificou a ação de Gilmar Mendes como fraude processual. Muito cuidado, porque, infelizmente, eu não posso confiar no julgador. É uma tristeza você dizer isso. Mas, a partir do momento que eu tenho uma atuação tão grotesca como foi a atuação do ministro Gilmar, piorando aquilo que o ministro Toffoli vinha fazendo, do seu ponto de vista de coisas absurdas e atípicas, eu tenho que ter muita cautela no remédio que a gente vai empregar, para não entregar na mão deles uma oportunidade de encerrar de vez tudo. Que é o que todo mundo quer em Brasília, ou muita gente quer em Brasília. Colocar uma pedra em cima disso, fingir que nada aconteceu. Nós temos um flagrante problema de competência, o ministro Gilmar atropelou a competência do ministro André Mendonça. Como o senhor explica que essa decisão tenha sido tomada pelo ministro Gilmar e não pelo ministro André Mendonça? Foi uma escolha de relator. Você teve uma fraude processual ali, muito claro. A senhora é professora, mas basta ser aluno do primeiro ano de direito que você vai saber que você não pode escolher o seu julgador. Quem responde por esse crime de fraude? Quem praticou a fraude, no caso específico, foi o ministro Gilmar Mendes. E quem vai indiciá-lo ou responsabilizá-lo? Esse é o desafio de $1 milhão, Salário. A gente vai ter que descobrir essa resposta na prática. O Alessandro Vieira também disse que não é possível confiar em Gilmar Mendes e que a atuação dele foi grotesca. A gente está estudando as alternativas jurídicas que a gente tem na mesa, com muito cuidado, porque, infelizmente, eu não posso confiar no julgador. É uma tristeza você dizer isso. Mas, a partir do momento que eu tenho uma atuação tão grotesca como foi a atuação do ministro Gilmar, piorando aquilo que o ministro Toffoli vinha fazendo, do seu ponto de vista de coisas absurdas e atípicas, eu tenho que ter muita cautela no remédio que a gente vai empregar, para não entregar na mão deles uma oportunidade de encerrar de vez tudo. Bom, só para relembrar, o pedido da Marriott para suspender a quebra de sigilo ocorreu por meio de um habeas corpus e não passou pelo sorteio normal de distribuição no Supremo. O advogado da empresa, Fernando Neves, protocolou a ação num processo que já estava arquivado e era relatado por Gilmar Mendes sem ligação com a CPI. A estratégia para tentar reverter a decisão será discutida ainda hoje. Marcília, a gente acompanhou trechos aí dessa entrevista que foi concedida pelo senador Alessandro Vieira ao Roda Viva na noite de ontem, e ele usou um termo forte, bastante incisivo para caracterizar ali a decisão do ministro Gilmar Mendes. Ele chamou de fraude processual no caso Master, o ministro Gilmar Mendes, que atropelou o ministro relator André Mendonça e anulou, cancelou ali a quebra de sigilo da Marriott. Que é crime, fraude é crime. Então, olha só, o Alessandro Vieira... Começar por aí, né, Marcília? É crime. É crime. Começar por aí. E não vai terminar por aí, infelizmente, porque se é crime, devia prender, devia punir. Aliás, me chama muita atenção, o repórter pergunta, ou o entrevistador pergunta, quem pode? Se é crime, quem então pode indiciar e etc. É incrível como não passa pela cabeça nem de quem pergunta e nem de quem respondeu. O próprio Alessandro falou, e a gente vai ver, insinuando que seria o próprio Congresso que resolveria isso. Mas a gente deveria ter o Gonê. O Gonê está lá para quê? Para que, aliás, eu vi outro dia, para que serve o Gonê? Colocaram, sabe o que? Furinho no tênis, aquela parte de trás da camisa e o Gonê. Para que serve? Alguém sabe para que servem essas três coisas? Bom, o Gonê, com certeza não. Vamos descobrir as outras antes de saber para que serve o Gonê. Se é que o Gonê não serve justamente aos ministros e não para conter os ministros. Vale lembrar sempre que o Gilmar, o próprio Gilmar Mendes, colocou nas mãos há um tempo do próprio Gonê a possibilidade única de que ele fosse o responsável por impeachment ministros do STF. Depois isso mudou, mas o Gilmar colocou. Você não coloca a chave da sua casa com a tua mulher dentro e os seus filhos na mão de quem você não confia. Então, se isso foi feito pelo Gilmar, é porque o Gonê é confiável. Mas é confiável não juridicamente, não judicialmente, é confiável bovinamente, é confiável caninamente, é confiável de modo a ser leal àqueles que ele deveria investigar,
que são os ministros do STF. Fraude processual é crime, disse também o ministro, o senador Alessandro Vieira sobre o Gilmar, que ele cometeu um ataque violento à democracia. Essa foi outra frase utilizada por ele durante a entrevista, violento à democracia. Aliás, vale lembrar que isso significa golpe de Estado. Ataque violento à democracia é exatamente aquilo pelo qual os réus do dia 8, inclusive o Bolsonaro, estão hoje presos, foram acusados pelo Gonê. E disse o Alessandro, muito bem dito, que isso é um ataque, é um golpismo. O que o Gilmar fez foi um golpismo à Constituição. E também é crime. E também respondeu uma outra frase que me ficou marcada. Alguém pergunta por que a CPI do crime organizado investigaria ministros? Um entrevistador disse. E ele respondeu claramente, porque nós estamos aqui suspeitando de que tenha havido lavagem de dinheiro por parte dos ministros. Inclusive, uma das linhas da Polícia Federal Investigativa sobre o Toffoli é de que houve, ou possivelmente houve, corrupção passiva. Corrupção passiva no Código Penal é suborno, propina. A Polícia Federal está trabalhando com essa possibilidade, a CPI do crime organizado está trabalhando com essa possibilidade. Isso é grave, gravíssimo. E enquanto isso, Paulo, nós temos a gente que ainda aplaude o STF. Nós temos ontem foi um ato na USP dizendo que é importante, ninguém está acima da lei, não é importante fazer uma regra de conduta OAB presente, inclusive, não é importante a gente fazer agora um código de ética. Gente, não é acima da lei, o STF está à margem da lei. Nós podemos ter o risco de ter marginais dentro do STF, lamentavelmente, e essa é a investigação que está sendo feita. Nós podemos estar diante de crimes graves, crimes absolutamente graves ligados a ministros do STF. É preciso a gente, portanto, colocar a bola onde ela merece estar, baixar a poeira das pessoas que acham que agora ainda é possível criticar o STF. Houve um equívoco, houve uma irregularidade. Não houve um equívoco. A gente precisa chamar as coisas pelo nome que tem. O que o Gilmar fez e o que os ministros têm feito com a Constituição e com os casos que eles avaliam é golpe. Marina, o senador disse que eles vão discutir alternativas jurídicas para recorrer dessa decisão do ministro Gilmar Mendes. Vamos aguardar o que a CPI do crime organizado pode fazer em relação a esse caso. Pois é, ele deve recorrer ao André Mendonça. Vamos ver agora se no que concerne os ministros do STF, o Mendonça vai manter o que ele tem feito até agora, que ele tem sido bastante correto nas suas decisões. Então, nesse caso, o correto seria ele dizer, bom, isso aqui, essa decisão do Gilmar Mendes é inválida. Então, agora eu acho que nós vamos ter... Porque o André Mendonça, até aqui, está bem claro que ele tem agido de maneira muito correta quando estamos tratando da quebra, por exemplo, do sigilo do filho do Lula. Aliás, essa é uma coisa interessante. Uma das perguntas no Roda Viva foi exatamente isso. Como é que você consegue quebrar o sigilo de um filho de um presidente, mas não consegue convocar, né, os irmãos de um ministro do STF para depor, né? E ele fala, pois é, a verdade é que nós já tivemos presidentes presos no Brasil, mas ministros do STF nunca sequer investigados. Então, agora eu acho que a gente vai ver como é que o Mendonça vai se comportar quando diz respeito aos ministros do STF, que o Dino chamou ali de STF Futebol Clube, né? Ele próprio disse isso. Então, porque é isso, agora ele vai ser confrontado com isso. O que aconteceu com o Toffoli? Porque é exatamente isso, ele vai receber ali tudo que a Polícia Federal tem, né, até agora em relação ao Toffoli, em relação... Pode não ser nem quebrar o sigilo do ministro, mas e dos irmãos dos ministros. Então, assim, ele tem ali tudo na mão dele. Vamos ver como que ele vai reagir. Essa aí é uma primeira questão. Se isso que o Gilmar fez foi ilegal, né, ele tem que devolver a legalidade. E a coisa é tão óbvia, professor Marcília, que é exatamente isso. Você não pode escolher quem você vai julgar, né? O juiz, você não pode escolher o juiz. Só que no Brasil a coisa está tão ruim que o juiz decide também quem ele vai julgar.
Entendeu? Porque nenhuma coisa nem a outra. Ali, claramente, da forma como o Gilmar entrou ali e ele decidiu ficar com esse processo, o juiz também escolheu. Não foi só o advogado espertinho que mandou lá. Ele escolheu como tem acontecido com o Alexandre de Moraes, com tudo. Então, a gente não tem mais justiça. Essa que é a realidade. E o Alessandro Vieira me surpreendeu aqui, né? Porque ele tem sido bastante contundente em relação a isso, dando nome aos bois. É isso, é fraude, é crime, o que está sendo investigado aqui é lavagem de dinheiro, é grave sim. Então vamos ver onde é que isso vai dar. Eu acho que agora o lado bom é isso, a gente tem uma sorte de ter André Mendonça. Vamos ver como ele vai conduzir tudo isso quando diz respeito ao STF Futebol Clube. Piotr, rapidamente para fechar? Muito rápido. Primeiramente, golpe na democracia, golpe na Constituição, golpe no próprio Supremo Tribunal Federal. Grotesco foi uma gentileza até, né? Porque é completamente fora da lei. O senador Alessandro Vieira vai ao ponto. Essa decisão do Gilmar é tão estapafúrdia que não dá para imaginar que alguém cometeria esse erro, porque isso ao fim e ao cabo é um erro, mas é um erro criminoso contra, obviamente, uma decisão de um outro ministro do Supremo Tribunal Federal. A lógica, inclusive, de quem é o juiz prevento, né? Quem por prevenção deveria julgar qualquer assunto relacionado a isso. Mas esse fato de que os advogados vão exatamente naquele gabinete do ministro Gilmar Mendes, que a esquerda petista, quando, obviamente, no governo Fernando Henrique, reclamava tudo do Gilmar Mendes não sei o quê, Gilmar Mendes engaveta isso, Gilmar Mendes segura todo mundo. E agora é aliado do governo, para se ter uma ideia de um ministro que foi indicado pelo próprio Lula. Estou me referindo ao Toffoli. Ou seja, nós estamos falando aqui de um negócio extremamente grave. Sobre esse evento que houve ontem na Escola de Direito do Lago de São Francisco, da Universidade de São Paulo, está muito longe de ser o necessário. E mesmo assim está atrasado. Em relação ao começo do arbítrio, está atrasado praticamente quase 7 anos. Estamos falando da instalação ilegal do inquérito 4781. Em relação a todos os abusos que a gente viu no governo Bolsonaro e depois do governo Bolsonaro, as prisões todas, bom, há anos a gente estava esperando que a Escola do Lago de São Francisco se manifestasse como fez naquela cartinha lá de 2022, mas enfim, então parece que estão querendo retomar. Mas dia desses, a turma que se formou lá no Lago de São Francisco homenageou quem? O ministro Alexandre de Moraes. Alguma coisa não fecha nessa conta.